Olá, meu nome é Sara Mourão, eu sou professora do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino no setor de Educação Infantil da Faculdade de Educação da UFMG. Sou pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Alfabetização do Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, o CEALI. Estou aqui hoje para trazer para vocês informações sobre o projeto Escrita Inventada na Educação Infantil. Estabeleci como título da apresentação Escrita Inventada, Orientações Teóricas e Resultados de Pesquisas na Educação. A pesquisa também está ligada ao Programa de Pós-Graduação Educação, Conhecimento e Inclusão na linha de pesquisa Educação e Linguagem. Para iniciar a apresentação, tomarei como referência a definição de escrita inventada elaborada por uma professora portuguesa que se chama Margarida Alves Martins. No artigo Escrita Inventada e Aquisição da Leitura em Crianças de Idade Pré-Escolar, em autoria com outros autores, outros pesquisadores, encontramos a seguinte definição para a expressão escrita inventada. Escrita inventada pode ser definida como a tentativa de fonetizar, antes de qualquer aprendizagem formal, os sons da palavra à medida que se procura escrevê-las. Não se trata de um processo de memorização e de restituição de escritas convencionais, mas sim de um processo de experimentação por parte das crianças que, apesar de não saberem ler, usam os conhecimentos que adquiriram sobre as correspondências letras-sons e procuram representar na escrita os sons que identificam o mais fielmente possível. Considerando essa definição, podemos dizer que a escrita inventada é uma experimentação da escrita que demanda reflexões metalinguísticas. Isso quer dizer que, ao longo do processo de apropriação da língua escrita, as crianças vão usando sinais gráficos para representar as palavras orais. O uso da expressão escrita inventada em nossas pesquisas se baseia na produção de Magda Soares. No livro Alfabetização, a questão dos métodos, publicado no ano de 2016, a autora argumenta que a expressão escrita inventada está relacionada ao sentido mais corrente do verbo inventar, estabelecer relações entre objetos já conhecidos, que é o que a criança faz ao relacionar à sua maneira letras que conhece e sons da língua que fala. As pesquisas orientadas e coordenadas pela professora Margarida Alves Martins buscaram examinar os efeitos da mediação pedagógica nas escritas inventadas das crianças em idade pré-escolar por meio de programas de escrita inventada. Os resultados também evidenciaram um efeito positivo dos programas de escrita inventada na evolução da escrita das crianças. Elas evidenciaram que a mediação na perspectiva da discussão ou do fornecimento de modelos e pistas para as crianças potencializam o efeito dessa ação, que é a ação de produzir a escrita no desenvolvimento e na aprendizagem das crianças. Os programas de escrita inventada configuram-se como situações de produção colaborativa de escrita de palavras nas quais os participantes, as crianças, são mobilizadas a explicar, a argumentar, descrever suas ideias a respeito do sistema para chegar a um consenso sobre como escrevem determinadas palavras. Nossas pesquisas na educação infantil estão sendo realizadas desde o ano de 2015, com crianças de 5 anos
e em parceria com a Escola Municipal de Educação Infantil, a Escola Enfio. Nessa escola, também desenvolvemos ações de estágio obrigatório na educação infantil e de formação continuada com um grupo de professores, abordando questões mais gerais da prática pedagógica na educação infantil e, é claro, questões relacionadas ao trabalho com a língua escrita no contexto escolar. Por se tratar de situação de pesquisa, a formação do grupo de crianças é baseada na necessidade de termos grupos equivalentes em termos de desenvolvimento da consciência fonológica e na quantidade de letras conhecidas pelas crianças. Além disso, conversamos com as professoras para saber sobre a frequência das crianças e o perfil de cada uma para melhor conduzir o trabalho no grupo. São realizadas 6 sessões de escrita colaborativa, na quais propomos às crianças a escrita de 3 a 4 palavras. A proposta de escrita surge depois de conversarmos com as crianças sobre o significado das palavras. Também procuramos, de alguma maneira, começarmos o encontro com as crianças com um momento de atenção plena. Por exemplo, movimento com as mãos. A escrita propriamente dita é feita pela pesquisadora ou por alguma criança do grupo. Ao longo da produção colaborativa, buscamos fazer intervenções pedagógicas na discussão que as crianças estão fazendo sobre a escrita da palavra, visando tanto a gestão das participação das crianças, quanto fornecer ajudas para que elas pensem sobre a relação oral-escrita. Ao final da produção colaborativa, a escrita convencional da palavra é mostrada para as crianças para que elas façam um confronto entre a lógica que orientaram a produção do grupo e a lógica do sistema de escrita. Ao longo desses anos, temos construído um banco de dados sobre o programa de escrita inventada na Escola Municipal Enfio. O banco de dados é organizado em 3 partes. A primeira delas é composta pelos registros feitos no desenvolvimento da pesquisa. Temos, então, 14 áudios, 49 vídeos, 104 produções individuais das crianças participantes e produções coletivas em 6 sessões com 15 grupos de crianças. Temos, então, ao todo, 90 produções coletivas. Também temos fotos da escola, fotos da sala de aula e das crianças no momento da produção no grupo. A segunda parte desse banco de dados é composta pelas planilhas de análise que vão sendo ampliadas com o trabalho de outros pesquisadores e alunos do programa de pós-graduação. E também no curso de graduação Pedagogia. Hoje temos 4 planilhas com transcrições e categorias de análise sobre mediação pedagógica, estratégias de reconhecimento de palavras e reflexões metalinguísticas realizadas pelas crianças ao longo do programa. Na terceira categoria do banco de dados, na terceira parte do banco de dados, nós temos as produções acadêmicas que socializam os resultados das nossas pesquisas. São até hoje 3 dissertações de mestrado concluídas, uma monografia de trabalho final no curso de pedagogia, 2 artigos publicados em periódicos científicos, 2 trabalhos publicados em anais de congresso e 2 artigos em processo de avaliação. Até o momento, os resultados das nossas pesquisas podem ser agrupados em 3 grandes temas, em 3 grandes discussões
teóricas sobre o processo de escrita inventada das crianças. O primeiro dele diz respeito à interação do adulto com as crianças de 5 anos, possibilidades de ajudas para o desenvolvimento da compreensão do princípio alfabético. O segundo grande tema é a reflexão metalinguística, diz respeito às reflexões metalinguísticas das crianças de 5 anos, fazendo uma análise do processo que elas vivenciam. E a terceira temática são as estratégias de reconhecimento das palavras no processo de compreensão do princípio alfabético pelas crianças. Bom, fico aqui, espero ter dado uma visão geral das pesquisas que desenvolvemos e estamos à disposição para aqueles alunos que se interessarem, alunos e professores que se interessarem na temática. Eu sou Francisca Maciel, eu faço parte do Grupo de Pesquisa e Alfabetização, o GPA, desde a sua criação. Este é um grupo de pesquisadores do CEALI, e minha atuação dentro do GPA tem como foco a alfabetização de jovens e adultos. Com embasamento teórico-metodológico no Programa de Escrita Inventada, nós, do GPA, desenvolvemos nossas pesquisas buscando compreender e analisar os efeitos do programa e das mediações efetuadas pelos adultos durante as atividades de escrita inventada, seja do ponto de vista do pesquisador ou dos sujeitos participantes da pesquisa. Até o momento, nós podemos dizer que já dispomos de um banco de dados significativo, resultado da pesquisa de doutoramento de Juliana Gomes. Dados esses envolvendo 3 grupos de adultos em processo de alfabetização. E a pesquisa de Gomes é inaugural no uso do programa de escrita inventada com adultos. E esse banco de dados já gerados por essa pesquisa de doutoramento já está sendo utilizado em outras pesquisas e atualmente pela uma mestranda, Joyce Guimarães, em que a Joyce busca desenvolver a sua pesquisa focalizando, verticalizando um pouco mais um dos grupos analisados por Gomes. O que nós esperamos é que essas pesquisas inaugurais no campo da alfabetização de jovens e adultos, assim como as contribuições advindas delas, sejam socializadas, conhecidas por outros pesquisadores e alfabetizadores, para que dessa forma nós possamos conhecer um pouco mais sobre como os adultos interagem e desenvolvem o seu sistema de escrita, sendo desafiado a escrever palavras. Como eles interagem durante a escrita, quais as trocas entre eles, que favorecem mais as interações, uma vez que o programa de escrita inventada é um programa de escrita colaborativa. E assim também conhecer quais as mediações, intervenções do pesquisador, do professor alfabetizador poderão favorecer nessas mediações e no conhecimento do processo cognitivo de aprendizagem por esses adultos. Claro, nós temos muitos desafios, mas esperamos aqui, enquanto pesquisadores do GPA, nós queremos levar adiante o nosso objetivo de conhecer cada vez mais o processo cognitivo dos adultos em seu processo de alfabetização. Olá, eu sou a professora Valéria Rezende, sou professora do DMTE e também sou pesquisadora do CEALI e integrante do Grupo de Pesquisa em Alfabetização, GPA. O GPA foi criado em 2017, tendo como marco um seminário de pesquisa da linha Educação em Linguagem do programa de pós-graduação da Faculdade de Educação da UFMG na modalidade acadêmico. Nesse seminário foi discutido resultados de pesquisa do programa de escrita inventada e, além dos integrantes do GPA, contou também com a participação da professora Margarida Alves Martins, do ISPA, da professora Magda Soares, professora emérita da UFMG, e do professor Arthur Gomes de Moraes, da Universidade Federal de Pernambuco. Então, é um grupo de pesquisa que tem esse caráter interinstitucional. A minha pesquisa de pós-doutorado ela foi realizada em 2018 e 2019 sob supervisão da professora Margarida Alves Martins no Instituto Universitário de Ciências Psicológicas Sociais e da Vida, o ISPA, em Lisboa, Portugal.
Eu desenvolvi então uma pesquisa com crianças de 6 anos, do primeiro ano do ensino fundamental, em uma escola pública estadual aqui em Belo Horizonte, tendo como metodologia o programa de escrita inventada, como já foi exposto pela professora Sara e pela professora Francisca. Também temos um banco de dados composto por registros escritos, que são resultados de pré-teste, pós-teste e pós-teste postergado de 23 crianças com idades de 6 anos. Esses registros nos permitem acompanhar o processo de desenvolvimento que auxiliam na construção da apropriação do sistema de escrita alfabética pela criança. O banco de dados também é composto por vídeos. Eu realizei 10 sessões do programa com 3 grupos, totalizando 30 vídeos, com 31 palavras que foram produzidas de modo colaborativo por 12 crianças com hipóteses de escrita relacionadas ao início da fonetização, como a pesquisa da Emília Ferreira e da Ana Teberoski que apresentam, né, na sua psicogênese da língua escrita, que são as hipóteses silábica, silábica alfabética e alfabética. E eu também realizei 8 sessões com 3 grupos de crianças, totalizando 31 palavras produzidas por 11 crianças que apresentavam hipóteses pré-silábicas. Então, outra coisa é que as palavras usadas no programa foram retiradas de livros infantis, garantindo aí a construção do significado para as crianças. Parte dos dados foi analisada e os resultados foram publicados no dossiê de alfabetização da revista Educação em Revista, da Faculdade de Educação, volume 36 de 2020, e o título do artigo é A Mediação Pedagógica na Escrita Inventada de Crianças no Processo de Alfabetização. Palavras com estruturas silábicas consoante-vogal-consoante e consoante-vogal-nasal. Neste artigo, nós analisamos os tipos de scaffolding e seus efeitos na escrita inventada de palavras compostas por estruturas complexas, não é? É interessante perceber que no decorrer das sessões do programa, os suportes ou os tipos de scaffolding dados pelos adultos vão diminuindo, evidenciando a capacidade das crianças de apropriação de condutas, né? Esse conceito de scaffolding é um termo cunhado de Wood, Brunner e Ross, que é uma publicação de 1976, e esse termo é usado como uma metáfora, né? Que é colocar andaimes, né, tal qual usado na construção, né? E essa estrutura provisória ela é retirada quando a edificação está consolidada. Então essa estratégia pedagógica do scaffolding, ela dialoga com o conceito de Zona de Desenvolvimento Potencial, a ZDP, proposta por Vygotsky. Então, além do artigo, 2 estudantes do curso de pedagogia estão realizando também seus trabalhos de conclusão de curso utilizando o banco de dados, a Tassis e a Karine. As nossas reuniões acontecem às quartas-feiras, de 14 às 16 horas, quinzenalmente. E eu finalizo essa apresentação fazendo um convite para você, estudante do curso de pedagogia, que tem interesse em pesquisar, né, sobre o processo de apropriação da escrita, tanto de crianças na educação infantil, quanto nos anos iniciais, quanto na alfabetização de jovens e adultos, que desejam, né, desenvolver projetos de pesquisa, projetos aí de TCC nessa área. Procure o GPA do CEALI, você é muito bem-vindo.